Vamos estar passando para a palavra aqui. Eu quero convidar você para ler lá em 2 Samuel, capítulo 23, no verso 11 e 12. Quando os filisteus, inimigos de Israel, vieram contra eles e se ajuntaram em lei, o povo fugiu diante dos filisteus. Samá, filho de Agé, o Anarita, colocou-se no meio de um pedaço de terra cheio de lentilhas, lutou e o defendeu, ferindo os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento por meio dele. Amém? Quero convidar você para nós orarmos. Feche teus olhos onde você estiver, coloca a mão no teu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, que possamos ser edificados, abençoados, que Deus possa transmitir aos nossos corações as verdades que Ele deseja que venhamos aprender. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, Redentor da nossa alma, neste momento eu rogo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a entendermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações aquilo que desejas que venhamos aprender, Senhor. Neste momento, Pai, que a Tua palavra prospere, ela produza os resultados que Tu desejas em nosso coração e em nossas vidas. É que eu peço e desde já Te agradeço. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Glória a Deus, então. Esse versículo que nós lemos, ele relata um acontecimento interessante. Através dele nós podemos extrair algumas verdades importantes para a nossa vida nos dias de hoje. O texto diz aqui que quando os filisteus, inimigos de Israel, vieram pelejar contra eles, o povo de Israel fugiu. Mas no momento em que a maioria fugiram, um homem chamado Samá, a Bíblia diz que ele se dispôs e colocou no meio de um campo de lentilhas, um pedaço de terra, e naquele lugar ali ele lutou, ele defendeu aquele campo. E a Bíblia diz ali que o Senhor efetuou grande livramento por meio dele. Que verdade nós podemos aprender através desse acontecimento bíblico? O verso 11 diz assim: quando os filisteus, inimigos de Israel, vieram contra eles. Naquele momento, para o povo de Israel, os filisteus eram seu maior problema. E diante daquela situação, diante dos filisteus, eles tinham duas opções: enfrentar os filisteus e resolver o problema, ou fugir. Mas é interessante que a Bíblia diz que quando eles viram os filisteus, eles fugiram. Então a primeira verdade que Deus colocou no meu coração para compartilhar é que problemas precisam ser enfrentados para serem resolvidos. Eu vou repetir mais uma vez: problemas precisam ser enfrentados para serem resolvidos. Os filisteus naquele momento, eles eram o problema de Israel. Para vencer eles, Israel precisaria enfrentá-los. Se Israel enfrentasse eles seriam um problema resolvido. Mas Israel decidiu fugir. Enquanto que Samá decidiu lutar, e Deus deu vitória a Samá, o povo decidiu fugir. Ao fugir da batalha, ao fugir de enfrentar o confronto, o povo, eles estavam ali entregando nas mãos do seu inimigo, de mão beijada, tudo aquilo que era deles. A atitude de fugir iria gerar grandes perdas na vida deles. Perdas muitas vezes irreparáveis, isto é, coisas que nunca mais eles iriam conseguir de volta. Então preste bem atenção, contextualizando esse texto e trazendo para as nossas vidas, trazendo para os nossos dias, podemos dizer que todas as vezes que diante de um problema ou situação que precisa ser enfrentado e resolvido,
e nós fugimos e nós evitamos aquele problema não resolvido, pode causar enormes prejuízos e grandes perdas em nossa vida. Quantas pessoas que, por não enfrentar, por não resolver um problema que precisava ser resolvido no seu trabalho, acabaram perdendo o seu emprego? Quantos casais que, por não saberem enfrentar e resolver um problema que precisava ser resolvido, acabaram tendo o seu casamento destruído? Então o que nós podemos ver? Que qualquer problema não resolvido, ele acaba agravando ainda mais. Então os filisteus aqui, o problema do povo de Israel eram os filisteus. Só que ao invés deles enfrentar para resolver o problema, eles decidiram fugir. Eu gostaria que você parasse e refletisse que problemas em sua vida precisam ser enfrentados e resolvidos e você está fugindo deles. Como eu já disse, o problema do povo de Israel era os filisteus. Só que ao invés deles enfrentar, eles se acovardaram e fugiram. Quanto mais, preste atenção, quanto mais você evita e foge de um problema que precisa ser enfrentado e resolvido, mais esse problema vai afetar negativamente a sua vida. Preste bem atenção. Se você tem algum problema para resolver, pare de ficar protelando, vá e resolva esse problema. Se você tem que pedir perdão para alguém, a fim de que seja resolvido o conflito, vá e peça perdão. Não fique protelando, não fique fugindo de pedir perdão. Se você falou algo que não deveria ter falado, e isso que você falou gerou conflito no seu trabalho, gerou conflito no seu relacionamento, gerou conflito na sua família, gerou conflito no seu relacionamento com seus amigos, assuma o seu erro. Assuma a sua falha, vá e resolva o problema. Então, o que nós podemos aprender aqui é que problemas precisam ser enfrentados para serem resolvidos. Então, mais uma vez eu digo para você, problemas não resolvidos acabam agravando ainda mais a situação. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Nesse primeiro ponto aqui, eles precisavam vencer os filisteus e não fugir dos filisteus. Para não perder o que tinha, eles tinham que enfrentar a situação, eles tinham que enfrentar o problema, eles tinham que enfrentar os seus inimigos e não fugir do inimigo. Então, todas as vezes que você fugir de uma situação, que você não procurar resolver um problema que precisa ser resolvido, as coisas vão piorar, a situação vai piorar. Isso vai gerar o que? Perdas, prejuízos, danos, angústia, sofrimento na sua vida. Então, o primeiro ponto dessa palavra é: problemas precisam ser resolvidos. Amém? E para serem resolvidos, precisam ser enfrentados. O segundo ponto que nós observamos aqui está no versículo 11, na parte B. Diz assim: o povo fugiu diante dos filisteus. Por que o povo fugiu? Porque eles tiveram medo. Então a segunda verdade que nós aprendemos aqui é que o medo, ele impede a realização de grandes feitos. O medo fez o povo desistir de lutar por aquilo que era deles. Olha que interessante. Olha o que aconteceu. O medo fez com que eles desistissem de lutar por aquilo que era deles. Sentir medo, meu irmão e minha irmã, é normal. O problema está em deixar o medo dominar a nossa vida, dominar o nosso coração, levando-nos a impedir de lutar por aquilo que nós temos e lutar por aquilo que nós queremos. Um exemplo. Vamos dar um exemplo que você batalhou e conquistou a sua carteira de habilitação. Quantas pessoas que têm a carteira de habilitação e têm medo de dirigir? O medo está impedindo elas de realizar aquilo que elas poderiam realizar. O medo está travando a sua vida. O medo está fazendo desistir de sonhos, está fazendo desistir de projetos. Então o que nós aprendemos aqui? Infelizmente, nos dias de hoje, o medo tem feito muitas pessoas desistir daquilo que mais desejam em suas vidas.
Se você deixar o medo dominar o seu coração, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que a vitória na sua vida vai estar longe de se tornar realidade. Quem tem medo de encarar de frente um problema, sempre vai acabar perdendo, sempre vai acabar levando prejuízos. Então você precisa enfrentar o seu medo e não deixar que o seu medo impeça você de realizar grandes feitos na sua vida. Quantas pessoas que por causa do medo perderam boas oportunidades. E pode ser que você, o medo no seu coração, esteja levando você a perder algumas coisas que Deus não quer que você perca na sua vida. O medo está fazendo você desistir de coisas que Deus colocou nas suas mãos. O medo está levando você a perder vitórias que Deus colocou nas tuas mãos, conquista que Deus colocou nas tuas mãos. Então pare nesse momento e pense: quantas coisas você já perdeu na sua vida? Quantas pessoas que por causa do medo perderam um bom emprego? Perderam um bom cargo na firma onde trabalham? O patrão chegou e quis dar uma promoção, mas por medo da responsabilidade, por medo do compromisso, por medo de liderar uma equipe, acabou perdendo a oportunidade de ser promovido no seu emprego. Então preste bem atenção, não deixe o medo, o receio ou qualquer outra coisa impedir você de enfrentar os problemas, de enfrentar os obstáculos, de enfrentar os desafios que surgirem diante de você. Pessoas que não aprendem a enfrentar seus medos e vencê-los, na hora que surgir as adversidades, os conflitos, os obstáculos e os problemas que precisam ser enfrentados e resolvidos e vencidos, tais pessoas acabam fracassando, acabam desistindo, acabam sofrendo com as perdas e com os fracassos em sua vida. Então, pare nesse momento. Quais são os seus medos? Que a partir de hoje você possa anotar num papel os seus medos e apresentar esses medos diante de Deus. Que você possa anotar num papel todos os seus medos e possa orar diante do Senhor, dizendo para Deus: Deus, dai-me graça, Deus, dai-me sabedoria, Deus, dai-me forças, dai-me coragem para que eu possa enfrentar e vencer os medos na minha vida. Porque os medos estão me levando a perder oportunidades. O medo está me levando, Senhor, de tornar realidade meu sonho. O medo está me travando. Então que você, jovem, adolescente, homem, mulher, que você possa enfrentar os seus medos, porque o medo impede você de realizar grandes feitos na sua vida, tanto na área profissional, na área material, na área financeira, na área espiritual, na área ministerial e na área familiar, na área conjugal. Amém? Então vença o medo e não seja vencido pelo medo. A terceira verdade que nós aprendemos nesse texto é que quem não se dispõe a lutar pelo que é seu, acaba perdendo. Vou repetir mais uma vez. Quem não se dispõe a lutar pelo que é seu, acaba perdendo até mesmo o que tem. No verso 12 diz assim: Samá colocou-se no meio de um pedaço de terra cheio de lentilhas, colocou-se no meio do campo de lentilha e o defendeu, ferindo os filisteus. Ao ver os filisteus vindo, Samá, numa atitude de coragem, ele lutou contra os inimigos para defender e não perder aquilo que pertencia a ele. Analisando aqui a atitude do povo e a atitude de Samá, nós podemos ver aqui duas atitudes completamente diferentes diante de uma mesma situação. Enquanto o povo, tomado pelo medo, decidiu fugir, Samá, tomado pela coragem, decidiu lutar, decidiu enfrentar os seus inimigos. Olha só, diante de uma mesma situação, tiveram aqui duas atitudes diferentes. O povo fugiu, Samá decidiu enfrentar e lutar. Ao invés de fugir como todos
Samá aqui, ele decidiu lutar, decidiu enfrentar os filisteus, e a Bíblia diz aqui que ele venceu. Deus deu graça para ele. A Bíblia diz que Deus deu grande livramento através dele. Ele ficou marcado na história do povo de Israel como um herói. Alguém que não desistiu, alguém que teve coragem para enfrentar o inimigo, para lutar por aquilo que era dele, para não perder, para não entregar de mão beijada ao inimigo. Ele lutou e venceu. Deus honrou a atitude dele, Deus honrou a fé dele, Deus honrou a coragem dele. Então preste bem atenção, meu irmão e minha irmã, não existe vitória sem luta. Samá só conseguiu vencer os inimigos porque ele se dispôs a lutar. Só venceu os filisteus porque propôs no seu coração a defender aquele campo de lentilha. O que é defender? Defender significa proteger algo de alguém que traga alguma ameaça ou perigo. Para Samá, aquele campo de lentilha era importante e ele estava disposto a lutar com todas as suas forças, até dar a sua vida para não perder aquele campo de lentilha. É interessante observar que a Bíblia diz que Samá colocou-se no meio do terreno, no meio do campo de lentilha para defendê-lo do inimigo. Samá aqui, ele não se colocou no canto, ele não se colocou na beirada, ele se posicionou no meio do campo de lentilha, no meio daquele terreno para lutar, para enfrentar os seus inimigos. Nós aprendemos aqui que para defender aquilo que é importante para nós precisamos, primeiro, se dispor a lutar, mas lutar da maneira correta. Nós precisamos, irmãos, nos posicionar no lugar certo. Eu e a Delma, nós trabalhamos com casais, e nós temos visto muitos casais que eles querem salvar o seu casamento. Uns até se dispõem a lutar pelo seu casamento, lutar pela sua família, lutar pelos seus filhos, mas muitas vezes eles não estão se colocando, se posicionando no lugar certo. Estão lutando de maneira errada, estão tomando certas posições que, ao invés de ajudar, está prejudicando ainda mais o relacionamento. Então Samá tomou uma posição certa, e para nós enfrentarmos, para nós vencermos algumas situações da nossa vida, primeiro nós temos que se dispor a lutar. Nós temos o que enfrentar a situação, não fugir, mas enfrentar a situação. E Samá aqui, ele enfrentou, se dispôs, teve coragem, se posicionou no lugar certo, no lugar correto, lutou e Deus deu a ele vitória. Agora a pergunta que Deus colocou no meu coração para fazer para você é: você está disposto a lutar para não perder o que tem? Você está disposto a se esforçar e lutar por aquilo que você deseja? Porque muitas vezes, meu irmão, a vitória não está se materializando, não está se tornando realidade na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua área financeira, profissional e material, porque você não está se dispondo a lutar. Não está aí, se dispondo a fazer aquilo que é certo. Lutar com as armas certas. O problema de muitas pessoas é querer que Deus ajude elas a vencer os problemas, mas elas mesmas não se dispõem a lutar e fazer a sua parte para vencer. Ouça bem, sem luta não há vitória, sem esforço ninguém consegue vencer. Não consegue vencer os vícios, não consegue vencer os problemas, não consegue vencer as dificuldades que surgem. Se você não se dispor a lutar por aquilo que tem e por aquilo que você deseja e quer ter, você vai acabar perdendo. Samá, ele não perdeu o que ele tinha, porque ele teve coragem, se dispôs para lutar, enfrentar e não dar por vencido naquilo que ele tinha. Se precisasse morrer por aquilo, ele iria morrer, mas ele não ia entregar de mão beijada, ele ia lutar até o fim. Ele poderia até perder a batalha, mas pelo menos ele ia dizer: eu lutei, eu enfrentei, eu não desisti. E muitas vezes é isso que Deus quer ministrar aos nossos corações. E muitas vezes é isso que Deus quer, que você não desista. Porque quem desiste acaba perdendo até o que tem. Para nós concluirmos, em 2 Samuel, capítulo 23, no verso 12, na parte C diz assim: o Senhor efetuou grande livramento por meio dele, por meio de Samá. Quando Deus viu o empenho
quando Deus viu a coragem, quando Deus viu o esforço, a disposição e a atitude de Samar em lutar contra o inimigo, a Bíblia diz aqui que o Senhor lhe deu graça para vencer. O Senhor abençoou a vida de Samar. O Senhor deu graça para que ele pudesse conquistar a vitória sobre os filisteus, sobre os seus inimigos. Se após esta palavra, você parar de fugir, parar de ficar evitando resolver os problemas que precisam ser resolvidos, mas tomar uma atitude e resolver o problema, pode ter certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, Deus vai ser com você. Se você tem medos e esses medos estão impedindo você de conquistar, de realizar, de ter prosperidade, sucesso na sua vida, se você hoje anotar esses medos e colocar diante de Deus e falar: Senhor, aqui estão os meus medos, aqui estão os meus temores, aqui está, Senhor, um medo que está impedindo eu de ser abençoado na minha vida, de fazer a tua vontade na minha vida. Aqui estão os meus medos, Senhor. Se você apresentar e pedir: Deus, dá-me graça, coragem, forças para que eu possa vencer o medo, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, você vai vencer os medos na tua vida, você vai conquistar aquilo que Deus tem para você. Porque o medo muitas vezes está levando você a perder aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Outra coisa, se você se dispor a lutar por aquilo que é importante em sua vida e tomar a posição diante de Deus e lutar de maneira correta, com armas corretas, o Senhor vai ser com você e a vitória será certa. Amém? Se a sua família é importante para você, tome uma atitude de lutar por ela. Se posicione em favor da sua família. Se você não defender aquilo que é seu, aquilo que é importante para você, quem vai defender? Amém? Então que você hoje, meu irmão e minha irmã, você possa aprender que fugir dos problemas só vai levar você a perder, mas enfrentar os problemas e resolver vai ajudar você a vencer. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos neste momento. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, compartilhei a tua palavra e peço neste momento que o teu Espírito Santo esclareça melhor esta palavra no coração do teu filho, Pai. Que nesta noite, que neste momento, os teus filhos possam, meu Deus, aprender a lutar, Senhor Deus, por aquilo que tem valor em suas vidas. Que eles possam, meu Deus, verdadeiramente se esforçar, se dispor, Senhor Deus, para que possam, meu Pai, obter bons resultados. Meu Deus, que eles possam enfrentar os problemas e resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, esta pessoa, Senhor, que tem tido medo, ajuda ela a vencer o medo, porque muitas vezes o medo está impedindo ela, Senhor, de conquistar muitas coisas. O medo está impedindo ela, Senhor, de realizações na sua vida que muitas vezes ela deseja realizar. Mas o medo está impedindo, o medo está bloqueando, o medo está neutralizando. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção e desde já te agradeço, Senhor. Amém. Amém? Fique com esta palavra no teu coração. Se você não é membro da Igreja Batista Independente, mas está aí acompanhando, né, as mensagens e tem sido abençoado pelas mensagens, que você possa ir ali na Igreja Batista Independente, nos fazer uma visita, que você possa ir lá e falar: Pastor Carlos, eu assisti os cultos, eu ouvi as mensagens, fui ricamente abençoado e eu vim aqui conhecer a igreja, conhecer os irmãos, amém? Você vai ser bem-vindo e bem recebido em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Vamos dar a bênção apostólica? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Deus te abençoe, tenha uma semana ricamente abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo.